Pessoal, nós vamos chamar agora uma pessoa que é referência. Eu acredito que vocês conhecem de longas datas. Eu aqui sou praticamente uma reunião de vários professores. Eu estudei bastante. Eu ainda não fiz um curso com o Rafa, falta de tempo, mas acompanho seu trabalho, então aprendo muito com ele. A gente aprende diariamente. O curso pagando, o curso grátis, um conteúdo. E o Rafa Chipset é um outro exemplo de vitória. Não começou do jeito que está hoje, teve uma caminhada e prazer em recebê-lo. Bom dia, bom dia, bom dia! Eu preciso conectar. Depois eu dou aquele desconto. Depois eu dou. Conectar hoje na academia? Preciso da academia. Eu vou precisar de... Tem volume aqui? Tem, sou. Pessoal, primeiramente, bom dia a todos vocês. Né? Agradecer o convite aqui, o Cristiano. Pô. Vem aqui, sobe aqui. Alexandre. Quero agradecer a presença desses dois caras aqui, né, que abrem a oportunidade, não só para os instrutores aqui, mas para todos vocês que estão acompanhando esse grande evento. Né? Professores de outros países também estão aqui para poder compartilhar um pouco do seu conhecimento. Eu acho que isso que torna um evento desse grande porte, né, inesquecível na vida de vocês. Espero que vocês estão gostando até agora, porque eu estou gostando de tudo que está sendo apresentado, né? Muito bem elaborado. As pessoas que vieram aqui na frente realmente representam o nosso ramo. Né? Quando eu vi a lista de professores aqui, não teve um que eu, tipo, não vou ir por causa desse cara. Não, todos. Todos aqui têm meu respeito, assim como vocês. Né? Não sou o cara mais antigo da área, né? Sou da galera da Nutella aí que chama, né? A galera mais recente. Mas me sinto muito bem representado por vocês, por essas pessoas que estão aqui presentes hoje, tá? Valeu. Obrigado. É só alguns que são. Bom, pessoal, eu preparei uma apresentação breve aqui para vocês, né? Para que a gente não se alongue muito e eu não também tire o espaço de outros professores ainda que tem que ministrar aqui, né? Tem que falar o seu assunto. A gente vai falar sobre diagnóstico aplicados em iPhone. Para quem já me conhece, sabe que a minha especialização é em iPhone. Né? O nosso negócio é fazer esses meninos que chegam com um problema nas nossas assistências e fazer ele voltar à vida. Só que sabemos que esses brinquedos não são brinquedos baratos. São brinquedos que têm lá seu preço, seu valor, e os clientes hoje em dia estão cada vez mais exigentes. Né? Não querem só o básico, o intermediário,
ou avançado. Eles querem muito mais que isso. Eles querem a entrega do técnico. Não adianta o técnico chegar lá na frente e dizer, é placa. Beleza, mas por que é placa? Né? Você tem que saber passar um orçamento para o seu cliente e passar uma palavra que foi dita aqui anteriormente. Credibilidade. Se você não tem credibilidade com o seu cliente, né, você não vai conseguir fechar um negócio com ele. Ele vai procurar quem? O mais barato. Né? Todos nós sabemos que o nosso ramo hoje é uma selva de pedra. Leva quem normalmente tem um preço mais barato. Só que não é para ser assim. E não deve ser assim. Temos que nos valorizar. Saber que cada dia em bancada, né, cada aplicação, cada estudo, conhecimento, horas trabalhadas, tem o seu valor. Ah, Rafa, mas você não conhece lá no meu estado, na minha cidade. Pô, lá os caras trocam conector a R$10, R$15. Pô, mas se fosse assim, a Apple tinha celular a R$800. Porque a Apple podia ver a Samsung. Nossa, a Samsung lançou um aparelho agora de 900, está todo mundo comprando. O que a Apple faz? Um de 10 mil. E o que o pessoal faz? Compra. Dá um jeito. Casa tá lá, sai reboco, mas tá com o iPhone 13. Normal. Normal, sim. Né? Então, essa é a visão que a gente tem que ter do nosso mercado. A gente tem que parar de ser o mais barato e procurar se especializar. Eu sempre falo para meus alunos, você não precisa ser o melhor da sua cidade. Você tem que ser o diferente. Você tem que ser aquele cara que se entrega no serviço. Aquele cara que dá o seu melhor. E o ponto principal, ser honesto. Nessa vida temos que ter honestidade. Né? Se é a troca da bateria, é a troca da bateria. Né? Se era uma conexão, Rafa, mas quanto que eu cobro para colocar uma bateria? Cobra a sua mão de obra. Porque não adianta você, mas isso é só uma bateria, não vou cobrar nada. Mas, meu amigo, você tem aluguel, você tem contas a pagar. Você tem muito mais coisas ao redor do que você imagina. Né? Igual às vezes o cara vem pedir, você consegue isso aqui para mim? Pô, tudo tem um custo. Né? Eu sempre boto uma frase dentro de mim, né? Sempre levo ela comigo, eu não vou te pedir a única coisa que você tem para vender, cara. Eu não vou te pedir de graça isso, eu vou dar o seu valor. O cara da iCommerce, quem não conhece, é um programa que tem a Telecélula também vende e revende. É um programa que faz análise através do modo Purple dos iPhones, certo? Você consegue fazer testes de alimentações, NAND, Chestnut, verificar se baseband está ou sendo não reconhecida pelo sistema, e entre outras funções. Ele veio e falou comigo, eu vou te dar esse programa para você anunciar. Você não vai me dar esse programa, eu vou comprar esse programa de você. Não foi você que fez ele? Você merece um prêmio por isso. Não me dá uma coisa que você tem para vender. Eu quero pagar por ela, pagar pelo seu valor. E é assim que a gente tem que ser. A gente tem que aprender a cobrar, mas a gente também tem que aprender a ser justo com as outras pessoas. A gente tem que fazer o que a gente tem de melhor, né? Que é cultivar o bem. Que é poder, se a gente pode sentar para ajudar um colega, que sentamos para ajudar um colega. Né? Eu estava conversando agora há pouco ali fora, e o cara, a minha cidade ninguém compartilha nada. É tudo em 7 chaves. Pô, mas se a gente pode ensinar um pouco do que a gente sabe compartilhar, não são só técnicos, gente, não é só técnico. Sabe o que são? São seres humanos. São pessoas atrás de sonhos. São pessoas que muitas vezes precisam trocar um conector de carga para comer. Essa que é a realidade muitas vezes do nosso ramo. Muitos de nós viemos lá de baixo. Muitos, e eu me incluo nessa, me incluo. Né? Todo mundo sabe que às vezes entrou num ramo, mas nem era do segmento. Trabalhava num mercado, empacotador, várias outras funções que tinham de vida e acharam uma oportunidade nesse ramo. Acharam uma oportunidade de mudar de vida. E não para ter uma vida normal, para ter uma vida boa. Para poder dar aquilo para o filho, para a mulher, para a família, que talvez não tiveram lá no passado. Essa nossa profissão está nos proporcionando isso. Está nos dando uma oportunidade de a gente mudar de vida. Todo mundo sabe que um técnico não ganha mal. Não ganha. Só ganha mal aquele que não sabe administrar. Porque não adianta você ganhar 5 e gastar 7. Aí também não resolve nada. Né? Então, dessas palavras eu quero dizer para vocês também que não desistam dos seus sonhos. Nunca, nunca. Por mais que às vezes você seja motivo de piada, que as pessoas vão te criticar, que as pessoas vão dizer que você não é capaz. Mas eu falo para vocês, todos nós somos capazes de chegar aonde a gente quer. Basta ter vontade de trabalhar. É trabalho duro, gente. Trabalho em cima de trabalho. Quando eu comecei, eu trabalhei muito até 2, 3 horas da manhã. O pessoal me chamava de louco. Não vive a família, não curte a família. Só que eu aprendi que muitas vezes a gente vai ter que sacrificar um pouquinho dela para que a gente colha bons frutos para frente. Né? Hoje eu estou aqui
na frente de todos vocês, né? Para quem não conhece a minha história, eu vim de uma cidade muito pequena, sou de uma cidade muito pequena, certo? E jamais, gente, jamais, em todos os meus sonhos, eu imaginaria estar aqui, jamais. Jamais que eu ia saber que, pô, o pessoal do meu segmento me conhece, né? Para alguns, pô, os caras, às vezes é espelho para alguns, e isso me motiva cada vez mais. Então, quando vocês verem os stories meus, dando aquele bom dia alegre, vocês sabem que é para vocês aquele bom dia. E quando eu falo que Deus abençoe a nossa bancada, eu não falo para que Ele abençoe só a minha, eu sempre falo a nossa, porque eu sei que todos nós temos um sonho, né? E eu abençoando a bancada de vocês, aquele dia de manhã, todo santo dia, cara, eu sempre falo para Deus, abençoe a bancada de cada um desses técnicos, porque todos nós temos uma história de superação. Cícero veio aqui e deu um show, escorreu até uma lágrima num canto ali, que não tem como não se emocionar com uma história de vida dessa, uma história de superação, que é para ver, às vezes a gente reclama de boca cheia, né? Então que sejamos mais gratos àquilo que Deus tem nos proporcionado e nos proporcionando, né? Esse evento aqui é mais uma coisa, né? É uma oportunidade que Deus está dando para muitos de vocês também conhecerem outras pessoas, né? Fazer aquele troca de informação, troca de conhecimento, acho que isso é fundamental para a nossa área e que tenha muito mais eventos desse, muito mais, porque eu tenho certeza que todos nós temos a ganhar, todos, né? Na parte de conhecimento, na parte de amizade, né? De profissionalismo, porque todos que estão vindo aqui têm algo a ser somado, assim como vocês também têm. Então vamos dar partida, né? A nosso tema que a gente trouxe aqui, que é análise, gente. Diagnóstico inicial aplicados em iPhone. Bom, estamos carecas de saber já, não, eu não estou careca ainda, mas estou quase, que análise visual, ela é fundamental. Fundamental. Para tudo, para tudo. Se você vai trocar uma tela, se você vai arrumar uma placa, se você vai descolar uma tampa traseira, você precisa ter uma análise visual. Por que eu falo isso? Porque às vezes você vai trocar uma tampa traseira e se você não presta atenção onde está um cabo flex, você acaba rompendo, né? E dá dor de cabeça, porque às vezes o fornecedor não tem, o cliente quer o celular para ontem, o cliente começa a se perturbar, né? E aí começa aquilo que você já estão cansados de saber. Na placa, não é diferente. Não é diferente. Na placa ainda, as análises elas têm que ser mais precisas. E a gente tem que ter como nosso fiel escudeiro um microscópio. A gente sabe que tem coisas que os olhos não enxergam e que o microscópio vai te dizer, né? Mesmo que seja um pequeno USB, né? Que já te amplia a imagem. Mas precisamos fazer. Aqui eu separei alguns pontos aonde eu coloquei o BS. O que é esse BS, Rafa? O BS, gente, é aquele board screw, né? Aquele parafusinho que é onde os técnicos, aqui, fica mais ou menos aqui, aonde os técnicos acabam se confundindo com os parafusos e invertendo. Né? Eu sempre brinco, né? Pô, o cara colocou um parafuso de Moto G2 aqui no iPhone, né? Que os caras, vamos concordar, os caras são ninja, cara. Os caras são ninja. Né? Eu já peguei uma placa no iPhone X atravessada ao parafuso. Né? É uma doideira que não tem como explicar. E isso aqui, a gente tem que entender que a placa de um iPhone tem mais ou menos 10 layers, 10 camadas, 8 internas, 2 de superfícies, em média. Né? Então, a gente sabe que passam várias trilhas de comunicação ali, várias e várias, dependendo do iPhone, linhas de áudio, linhas de CPU, linhas de touch, de imagem, que é muito comum também no iPhone 6. Então, quando a gente pega um problema, o cliente chega, eu vim trazer porque não está dando imagem, né? E como falaram já antes aqui, o histórico da manutenção. Vocês estão vendo que cada instrutor aqui, no final, está tudo se encaixando, né? Que não tem controvérsias. O que um instrutor diz, o outro aplica e já toma como conhecimento e como um exemplo. Então, tudo que está sendo mostrado para vocês é o que funciona, é o certo, é o que a gente vive, é o que a gente mostra para vocês. Então, saber, mas parou a imagem como? Eu levei para tal fulano trocar a tela, e aí depois que ele me entregou, falou que não adiantou trocar a tela e que não dá imagem. Opa, então foi depois de uma manutenção de troca de tela. O que eu já começo a colocar na cabeça? Ou esse cara inverteu o parafuso, ou esse cara tacou a unha, arrancou componentes próximos ao conector FPC, né? Eu já começo a ligar a linha de inteligência e entender a necessidade que aquele iPhone pode ter. E aí que vem a nossa análise visual. Vou botar a placa no microscópio e vou começar a analisar o FPC, próximo ao FPC, os BS, né, os nossos board screws,
tudo isso não pode passar batido pela uma análise visual. Outro ponto fundamental, os nossos lacres LCI. O que é os nossos lacres LCI? O famoso lacre de umidade, Liquid Contact Indicator, indicador de contato líquido. Aqueles lacrezinhos que ficam na board, na tela, na carcaça, e a gente sabe que eles são branquinhos, acinzentados. E quanto maior a cor avermelhada, maior o contato com o líquido. E aí vem o processo de umidade, né? Que também o iPhone sendo exposto à extrema umidade. O que seria uma extrema umidade? O chuveiro, que é muito comum. O cliente leva o aparelho para o chuveiro, bota lá, parece estar saindo fogo do chuveiro, tanto fumaça, né? E vai entrar com certeza toda essa fumaça para dentro do celular, toda essa água, né? Beleza. Outro detalhe, os componentes. Verificar se não tem componente oxidado, componente quebrado, falta de componente. Tudo isso pode influenciar no funcionamento de um aparelho. Um exemplo, acontece muito, ou acontecia muito também, acontece hoje, nos iPhone 8, do pessoal tirar a bateria e acabar, depois que eu troquei a bateria, o aparelho não carrega mais, não reconhece a bateria, conecta o cabo, fica 0% restante, né? Não, boto no amperímetro, não tem nenhum consumo de corrente, aqueles transistores para frente da bateria da malha I2C0, faz o protocolo da bateria, identificação da bateria. Os caras arrancam o dedo aquilo ali, né? Ou com a pinça. Como que eu consigo fazer um diagnóstico? Anteriormente, escala de diodo, nos pinos da I2C0. Se tiver aberto, OL, é porque os caras tacaram o dedão. Mas, no análise visual, muitas vezes você dá um toquezinho, às vezes ele nem está mais no circuito. Às vezes o pad do CI já até está arrancado. Está lá só, tem 3 pads, tem só 2. Porque um cara já levou na hora que arrancou com a unha, certo? Então, muitas vezes eu tenho certeza que todos aqui, todos, já repararam algum aparelho somente na análise visual. Comum, iPhone 6, aquele capacitor do lado do Wi-Fi. Quantos aparelhos eu reparei isso antigamente, né? Aquele CI queimado, oxidado. Então, é muito na cara, e por isso que eu falo, a análise visual é fundamental. Vou falar daqui a pouco também da malha SWI, que é uma linha muito comum de dar problema na hora da manutenção, de conectar a bateria errado, ou de perder a pressão nos pinos. Tudo isso vai influenciar no funcionamento do aparelho. Aqui, logo aqui embaixo, a linha SWI. O que seria essa linha SWI, Rafa? A gente sabe que no polo da bateria aí, a gente tem o polo positivo, o polo negativo, e a gente vai ter o central ali, nesse caso do iPhone 6, né? Que a linha aqui no meio, a gente vai chamar ela de SWI, que é a linha de identificação da bateria. Como assim, Rafa, uma identificação da bateria? Alguém tem que identificar a bateria? Sim. A gente está sofrendo isso na pele agora, com os novos iPhones, na troca da bateria, né? Que tem que mudar flex, tem que reprogramar, dependendo a placa ainda dá para usar o iCopy. As telas também já estão vindo com essa cópia de EEPROM. Enfim, a nossa bateria, existe um chip dentro dela. Existe uma placa de carga na bateria e lá tem um chip controlador, que automaticamente vai passar as informações para a placa. Mas por que a placa quer saber o que a bateria tem, informações da bateria? O que a placa quer saber da bateria? Gente, tudo? Quem que fabricou essa bateria? Que dia, que mês, que ano? Qual é a temperatura atual da bateria? Porque como que o meu setor de carga vai iniciar uma carga sendo que a bateria está com 90, 100 graus, um exemplo? Né? O termistor lá vai estar acusando, está pegando fogo. O que o circuito vai fazer? Corta a corrente, para essa porra não explodir. É verdade. Né? Então, comecei a falar palavrão, agora fudeu. Começo a me empolgar muito. Então, vai ter essa leitura. Quando falha essa leitura, o que normalmente acontece? O aparelho reinicia. Estou mexendo no aparelho, daqui a pouco o aparelho dá, bum, volta de novo. Boto para carregar, com a tela ligada, ele carrega. A hora que ele entra em stand-by, a hora para o perímetro, 0. Ligo a tela, 1 ampere. Desligo a tela, cai a 0. Por quê? Porque não tem informação da bateria. Quando você aperta o botão power e dá aquele consumo, é o nosso Tigres usando a carga do seu carregador para iniciar o circuito. Porque a gente sabe que num processo de carga, né, às vezes fala, não pode usar o aparelho carregando. Claro que pode usar o aparelho carregando. Não tem problema nenhum usar o aparelho carregando. Mas eu sempre falei para o meu cliente não usar o aparelho carregando. Existem riscos, né, por causa da energia elétrica no Brasil. Mas o aparelho foi feito para isso. Quando a gente está num processo de carregamento, o Tigres, que é o nosso CI de carga, que também carrega a bateria, ele é malandro. Ele não é burro, ele é bem espertinho.
O que ele pensa? Pô, o cara está carregando a bateria. Está vindo corrente lá do meu carregador. O que eu posso fazer? Usar um pouco dessa corrente para energizar o meu Power Manager. O Power Manager usa um pouco dessa corrente do carregador e eu isolo meio que a bateria e fico carregando a bateria enquanto o meu carregador alimenta meu sistema. Por isso que quando a linha SWI está empurrada, está quebrada, você só tem um consumo com a tela ligada. Quando ele entra em stand-by, ele zera. Justamente por isso, porque a tela ligada, o Tigres vai gerar o consumo do carregador, fazer o aparelho ligar. Então, isso são coisas que a gente vai levando e a gente vai aprendendo, que às vezes só no sintoma do celular, a gente já consegue saber qual é o defeito dele. Quando pinga um aparelho com falha de SWI na sua assistência, é porque alguém já se incomodou. Esse cliente já passou trabalho com algum técnico ou com alguma loja. O cara não está lá no celular dele, mexendo, e a SWI vai para dentro e sai sozinho. Não vai. Não vai. Ela não contrai sozinho. O que aconteceu? Alguém tacou o dedão. Então, quando alguém tacou o dedão, é porque alguém fez uma manutenção errada. E às vezes o cara fala, mas eu não vou cobrar do meu cliente, é só desentortar 2 pinos. Pô, cara, não é só desentortar 2 pinos. Se você quebra a porra desse pino aí, fudeu tudo. Você tem que trocar o FPC. Né? Você vai ter que jogar calor na placa. E os riscos, você vai ter que limpar a resina que está próximo. Então, você tem que botar em conta tudo aquilo que você pode acontecer. E outra, garantia. Eu vejo no nosso segmento, às vezes, falar, lá na minha cidade, aparelho molhado não tem garantia. Lá na minha cidade, a garantia é 30 dias para conector. Os caras inventam a lei na cidade. Como assim na minha cidade? Não tem lei lá, cara? Lei é Brasil. Né? Código do consumidor, né? 90 dias é obrigatório. Mas aparelho é molhado, é bronca, Rafa. Como é que eu vou dar 90 dias no aparelho é bronca? É bronca? Então não pega. Então não pega. Por que o cliente que tem que levar o prejuízo? Por que é o cliente, se parar de funcionar, ele que tem que perder o dinheiro? Por que tem que ser assim? Não podemos ser assim. O certo é o certo, galera. É 90 dias de garantia. Se deu problema, você vai resolver. Não tem mais solução? Devolve o dinheiro para o cara. É assim que eu faço lá na minha assistência. Né? Dependendo do tipo de caso de aparelho molhado, eu nem pego. Por quê? Porque você tem que estudar o caso. Acabaram de falar anteriormente aqui, saber o histórico do aparelho. Porque eu vou lá, beleza, vi que a placa está em curto pela uma oxidação. Mas o que eu tenho que ter em mente? Que tem tela, que tem conector, que nesses conectores tem microfone, que tem várias coisas que podem estar o quê também? Danificado. Aí você passa um orçamento de 500 de uma placa, a placa ligou, você bota a tela não funciona, o microfone está chiando, a câmera está embaçada, e agora passar o orçamento para esse cara. Você vai ligar e vai dizer, bom dia, bom dia. Você vai ver o bom dia que ele vai te dar. Né? Por isso que a gente tem que tentar testar o máximo de coisas possíveis e entender a necessidade daquele aparelho. Saber se é ou não viável o reparo. E ser honesto, cara. Chega para o seu cliente e fala, ó, tinha outro iPhone 7 aqui, um exemplo, eu testei tua tela, a tua tela já não funciona. Tua tela está com problema, o contato que teve com o líquido já não funciona. Certo? Então, você vai ter que trocar a tela. Eu vou conseguir fazer um preço mais barato de placa, pelo excesso de coisas que você vai ter que trocar, e verificar ainda até onde é viável. A gente tem que se colocar no lugar do cliente. Pô, a gente está cansado de reclamar de cliente. Pô, o cara vem com a tela e quebra sozinho. É chato, né? Dá vontade de pegar, dar uns 3 tapas na cara do cliente, assim, pô, como quebrou sozinho, animal? Não quebrou, você quebrou essa tela. Não, mas eu não quebrei. Quebrou, não quebrei, quebrou. Aí fica calado, 1 ano você falando com o cliente, e no final, dependendo do cliente, você tem que pagar a tela. Essa aqui é a realidade, né? Porque a gente tem um nome a zelar, a gente tem uma empresa a zelar. Então, muitas vezes a gente perde agora para ganhar lá na frente. Que a gente sabe como é que é, a rede social te ajuda, mas dependendo do caso, ela também te prejudica. O cudo desses clientes aí, botar em rede social, que troquei lá com tal cara, a tela quebrou. Aí vem outro que aconteceu a mesma coisa, também troquei lá e quebrou sozinha. Aí começa a reunir a patotinha do quebra sozinha, aí fudeu tudo, galera. Aí monta um clã lá da galera. Não é fácil. Vai vendo. Bom, empenamento. Cara, fala bem a verdade para vocês. Empenamento, placa empenada, eu nem pego. Quando aquele aparelho já vem igual uma lua lá para mim, eu só faço assim, ó, tchau. Existe uma coisa, você tem que saber o tipo de serviço que você tem que se meter. Não é só dinheiro. Você tem que ter um propósito a mais, oferecer um serviço de qualidade. Certo? E você sabe que o aparelho empenado, a solda ela não é maleável. A solda ela não é flexível. Ela vai trincar. E ainda tem mais uns cabeçudos que pega a placa empenada, a carcaça empenada e fala, vou te ajudar aqui, vou desempenar para você. Aí para. Aí fudeu. Aí ele olha pro cliente tipo assim. E o cliente olha assim, o que aconteceu?
Parou. Não, mas não estava parando, estava funcionando assim. Ah, mas eu fui te ajudar. Foda-se. Eu quero meu celular do jeito que eu estava. Né? Tava ligando, estava torto, mas estava ligando. Por isso que muitas vezes a gente tem que entender aonde a gente está se metendo. Se eu chego um aparelho empenado, você quer assumir o risco? Quero, Rafa, preciso de dinheiro. Beleza. Você vai chegar, pegar uma cadeira, sendo que o seu cliente fala, ó, seguinte, já vou te explicar, a situação é grave. Sua placa está empenada, e no desempenar, no desentortar para trocar uma tela alguma coisa, pode acontecer uma microtrinca, numa solda, em uma parte da placa, em uma malha de comunicação, no próprio circuito integrado, e pode parar o Wi-Fi, a rede, ou não liga mais, ou defeitos pós-queda, né? Que não, às vezes o defeito não é intermediário, é na hora. Dá 1 mês, 2 meses. Quem que nunca trocou uma tela, depois o cliente fala depois de mês, depois você trocou a tela e parou o Wi-Fi. Dá vontade de falar, tudo a ver. Né? Nossa, o Wi-Fi está dentro da tela, é isso aí, parou. Deve ser isso. Né? Mas o cara tem que ter paciência, tem que explicar. Por isso que o antecipar os acontecimentos é fundamental. O que o meu pessoal lá na comissão de frente, nas meninas lá, elas estão programadas para atender. Quando o aparelho vem muito quebrado, pergunta para o cliente, da onde que caiu primeiro? Pô, se foi de moto, ou de uma casa, brigou com a mulher, sei lá, tem uns acidentes meio estranhos, né? Para entender a necessidade do cliente, eu explicar para ele, falando assim, ó, o que aconteceu? A queda foi muito forte. A gente pode trocar a sua tela aqui e funcionar tudo, porque a gente faz um checklist de saída, certo? Ele vai dizer, não, beleza. Só que o que pode acontecer? Você tem um risco de daqui 1 mês, 1 semana, ou não acontecer, mas pode parar um setor. Pode parar, um exemplo, de Wi-Fi, que é comum, principalmente nos iPhones, por queda, parar, trincar pad. Eu antecipo os acontecimentos. Quando daqui, vamos supor, 2 meses parar o Wi-Fi daquele cara não vem com uma pedra na mão na minha loja. Ele vem o quê? Ô bocão, hein? Ô boca suja, porque foi só você falar do Wi-Fi, parou o Wi-Fi mesmo. Mas ele não vem bravo. Né? Ele vai, no máximo vai pensar que você fez uma macumba para isso, mas não foi isso. Né? Mas ele vai entender, por quê? Porque você explicou que aquela queda poderia danificar alguma coisa. É isso, cara. A gente tem que entender a necessidade do cliente, porque às vezes não é o cliente que é bravo, é você que não informou ele direito. É igual garantia, tem gente que pega o aparelho e entrega assim, ó, tem 3 meses de garantia, tá? De nada, tchau. Você só falou pro cara que tem 3 meses de garantia. Ele pensa, se ele for lá na Big Tower e o celular cair, tem garantia, porque tem 3 meses. Você tem que explicar o que a garantia não cobre. Ó, o celular levando o celular tem 3 meses de garantia, mas deixa eu explicar pro senhor. Não cobre queda, trincado, se o senhor molhar, porque ele já vai estar sabendo, isso também tem que estar relatado na ordem de serviço, o que espera ele, para ele não vir te cobrar uma garantia que você sabe que é inexistente. Mesma coisa de tela. Né? Então, a gente tem que aprender, de uma certa forma, a entender a necessidade para não ter problemas. Bom, então aqui eu peguei uma placa de um iPhone 6, a fim de a gente fazer uma análise visual. Como eu falei para vocês, o BS, né, sempre é bom fazer uma análise visual para ver se ele não está perfurado. Se ele tiver perfurado, pegar um software de mapeamento. A UXG, as EXW, que são as mais fortes hoje no mercado para iPhone, né? Eu uso praticamente as duas lá. E sempre me pergunto, qual que é a melhor? Gente, uma completa a outra. A UXG, né, falando bem sério para vocês, ela deu um upgrade muito grande. Né? Ela pulou no meu conceito assim, muito alto. As atualizações dela estão cada vez melhores. Né? Então, é uma ferramenta muito boa e que a gente não trabalha sem. Hoje, sem um software de mapeamento, você não anda, não adianta. Certo? A SWI, como eu estava falando para vocês, muito comum apresentar isso nos iPhones, pino torto, pino quebrado, ou componentes que estão em série, próximos a esse conector. Você vai lá, se taca o dedo, às vezes por um descuido, por um erro, e você acaba tendo problemas. Mas você sabe, medir, verificar, analisar e olhar. Principalmente, a análise visual é fundamental, pessoal. Bom, lembra que eu coloquei para vocês, ó, componentes. Acontece muito do pessoal que está começando, iniciando, fazer análise visual e começa, tá faltando componente aqui, tá faltando componente aqui, ó, achei outro faltando. Porra, mexeu na placa, a placa nunca foi mexida. Né? E o cara começa a cair numa pilha, não tem um capacitor aqui, ó, tá faltando um resistor aqui. E o cara diz, não, vou botar. Porra, calma. Você tem que entender que às vezes lá na UXG, nas EXW, tem um desenho do componente lá, mas ele não existe. Ele não existe. Rafa, mas como que eu vou saber que ele não existe, cara? Eu posso pegar uma placa comparadora? Sim, pode pegar uma placa comparadora, ou você vai abrir o esquema elétrico. Lá no esquema elétrico vai dizer se ele existe ou não existe. Um exemplo, eu fui lá,
Fiz análise visual e vi que parece que está faltando, Rafa. Fui lá nas ZXW, é o C3746, um exemplo. O que eu vou fazer? Eu vou abrir o PDF, o esquema elétrico do iPhone 6 e vou lá, C37, tal. E vou verificar o quê? Lá no esquema elétrico, quando ele não existe no circuito, ele vai estar nos TAF. Então, quando você olha o esquema elétrico e você vê nos TAF, significa que não tem nada ali. Vai ter só os 2 leads de solda, as 2 pontas de soldagem desse componente, certo? Isso é um macete muito bom para quem está iniciando, que às vezes fica na dúvida, será que existe isso aqui lá? Ah, porque está meio estranho, parece que foi arrancado. Vai no esquema elétrico, procura a referência, desculpa, procura a referência do componente na ZXW, vai no esquema elétrico e verifica, está no TAF? É porque ele não existe nessa board, certo? É muito comum acontecer, principalmente ainda para quem não pegou as manhas da placa, beleza? Bom, quando a gente fala de análise, né, a primeira, como eu falei para vocês, análise visual, a gente tem um consumo antes de pressionar o botão Power. Como assim, Rafa? Se eu pego uma placa, eu desmonto, pego o iPower, ou pego aqueles cabos diretos da fonte até no FPC da bateria, e eu conecto ele na placa, eu não posso ter nenhum consumo ainda no circuito. Rafa, mas quando eu energizo a placa, eu conecto os 4 volts lá da fonte, certo? Eu já não estou energizando o circuito, linhas primárias, secundárias ali antes da PMIC? Sim, você está, porém, esses componentes ainda não estão em atividade. Eles estão lá, beleza, estamos energizados, tranquilo, parado, em stand-by. Energizados, mas em stand-by. O que eu preciso para ter um consumo de corrente? Pressionar o botão Power. A partir do momento que eu pressiono o botão Power, eu estou dando um comando da PMIC, do nosso Power Manager, vai trabalhar, miserável, que agora o bicho vai pegar. E ele começa a liberar as tensões de saída. Então, quando eu conecto, chega um cliente lá para mim, um exemplo, eu vim trocar a bateria, porque acontece muito isso no nosso ramo, né? Infelizmente. O cliente chega lá, eu vim trocar a bateria, quanto é que é? 150. Você troca para mim? Troco. Não testa nada. Absolutamente nada. Simplesmente ele abre o aparelho, tira a bateria, coloca outra bateria, entrega. 150. Depois de 2 dias, esse cliente volta, puto, com razão, falando assim, essa miséria está durando menos do que a minha. Aí você fala, liga pro fornecedor, filha da puta, a bateria que você me vendeu aí é ruim. Coitado do fornecedor. O fornecedor vai lá para você e fala, não, beleza, vou trocar para você a bateria. Você vai lá, aí no outro dia você troca para o cliente, 2 dias depois o cliente volta. Mais puto ainda. A bateria está pior do que aquela que está pior. Né? E aí você não entende nada. Aí você fica, então vou te devolver o dinheiro, porque não deve ser bateria. Lógico que não deve ser bateria, né? Agora que você viu isso, precisa de uma fonte. Você tem que ter uma fonte, cara, né? Para iniciar um diagnóstico. Conectou o iPhone dentro da fonte, ali na fonte no iPower, ou um cabo normal para ligar, não vai te dar um consumo. Não pode te dar um consumo. Se já ligou, só botou, já começou 40, 50, não adianta trocar a bateria desse cara. Você já tem uma fuga nas linhas aí. Então, o que vai acontecer? Esse aparelho em stand-by, ele já vai ter um consumo sem fazer nada. Se esse cara carrega até 100 e desliga o celular de noite para a mulher não ver as mensagens, no outro dia, acorda com 80%. E como é que gastou 20% com essa porra desligada? Não pode, gente, não pode. Então aí eu já começo a ligar, pô, tem falha, lógico que tem falha. Por que eu não consegui resolver? Porque eu não botei na fonte. Então, todo iPhone que chega para vocês é colocar ele na fonte. Mesmo que seja o quê? Para trocar uma tela, para trocar um flex, seja qual for o defeito, você tem que colocar. Isso tem que fazer parte do seu checklist. Colocar o aparelho na fonte. Por quê? Quem nunca trocou uma tela aqui, depois o cliente voltou e disse, depois você trocou a tela, não está durando bateria. Aí você, não, mano, não tem nada a ver, troquei a tela. Como que não tem nada a ver? Primeiro, uma tela paralela, ela consome mais que uma original. O cliente já tem razão nesse ponto. Só que é o seguinte, se o iPhone do cara já tinha um consumo, né? O que vai acontecer quando você bota uma tela paralela? Esse consumo vai aumentar, porque com a tela ligada vai consumir mais, com aquele consumo que já tinha, vai se tornar um alto consumo. E o cliente vai notar que está durando menos a bateria. Por isso que nós temos que analisar, por isso que a gente tem que, nesse tipo de análise, a gente tem que verificar cada ponto. Porque um ponto que você falha é uma dor de cabeça que você tem com o cliente. Por isso que eu falo do processo de diagnóstico é o certeiro. Porque se o cara vem só para trocar a tela comigo,
Mas eu explico a situação do celular dele, eu falo, ó, meu amigo, seu celular tem que trocar a tela, mas eu analisei aqui na minha fonte, que a gente faz um diagnóstico inicial, antes de trocar a tela, eu verifiquei que tem consumo. Mesmo se eu trocar essa tua tela aqui, você vai ter uma durabilidade muito baixa de bateria. Não, eu sei, mas eu preciso do aparelho e tal. Ah, você está ciente que isso vai te ocasionar dor de cabeça, que não vai durar. Estou ciente. Vou aonde? Na ordem de serviço. O cliente está ciente que o aparelho tal, está com consumo elevado. Sendo assim, terá uma durabilidade muito menor da bateria. Né? O cliente está ciente. Faz o quê? Só conversa com ele? Faz ele assinar. Faz ele assinar. Certo? Porque ele está ciente daquilo. O que ele vai fazer se ele voltar? Ele vai querer arrumar. Certo, meu amigo? Ó, vamos arrumar esse consumo, vamos ver o que é. E aí você consegue trabalhar em cima disso. Para que você não tenha dor de cabeça com o cliente. Para que você faça uma análise conclusiva do problema. Então, ao conectar a placa na fonte de alimentação, você estará energizando linhas primárias e secundárias. No nosso caso, PP bate VCC, VDD main e VDD boost. Essas malhas não podem gerar um consumo antes de pressionar o botão power. Então, o consumo da sua fonte deve marcar 0 mA antes de pressionar o botão power. Qualquer consumo que você tiver aí antes de pressionar o botão power, você já tem uma falha. E aí, depende a fuga. Pode ser uma fuga de pequena intensidade, de média intensidade ou um curto. Mas se for um curto, você vai saber. Ah, não, sim. Aí você tira o consumo do iPower, né? Um exemplo, conectei meu iPower consome 13 mA, Rafa. Exato, vai diminuir o 13, exato. Ah, conectei a fonte, ficou no 13? Beleza, tá ok. Agora, conectei a placa do 13 e foi para o 28, você já tem uma falha. E aí que vem a análise, né? Terceiro passo. Terceiro passo, a busca da bateria. O que seria essa busca da bateria, Rafa? Desconecte a bateria e bote o celular para carregar. Como assim? Eu estou com o aparelho todo montado. Eu apenas tiro a bateria, desconecto a bateria do circuito e coloco para carregar. Aí você vai dizer, mas não vai carregar, não tem bateria? Mas não é para carregar. É só para você testar se o circuito de carga ele está sendo ativado, se ele está funcionando. Por quê? Porque vai ter um consumo no nosso amperímetro. Lá no nosso amperímetro aqui, a gente tem a tensão de 5 volts e 0,0 ampere. O que vai acontecer quando eu tirar a bateria e deixar o celular carregando? 0,1, 0,2 vai cair. 0,1, 0,2, dependendo do iPhone 0,3 ou até mais, vai cair a 0. Sabe quando você conecta uma bateria que está morta no aparelho, o iPhone fica na logo, em looping, aí você tira o cabo e desliga na hora? É isso, se você deixar a tela, é isso que vai acontecer. O aparelho vai ficar na logo e vai cair. Vai ficar na logo e vai cair. Isso a gente chama de busca da bateria. Se o iPhone não está fazendo isso, já existe uma falha. Você já tem uma falha, certo? Todo iPhone busca bateria. Se ele não está fazendo esse processo de buscar a bateria, você já pode começar que você tem uma falha no setor de carregamento aí, principalmente, certo? Bom, aqui eu coloquei que nesse teste nós estamos fazendo, né, uma pré-verificação no setor de carga, se ele está sendo inicializado. Próximo sintoma, né, o próximo pilar a ser verificado é o pulso de boot. Que isso, na minha opinião, é um divisor de águas na hora da manutenção. Muito, gente, muito. Que é o pulso de primeiro segundo. Como assim? Quando eu pressiono o power, pá, e olho para a fonte. É aquele olhar 43, você olha para a fonte, apertou o power e olha o primeiro consumo que ela vai te gerar. Um consumo normal de iPhone gera 50, 60, 70, né? Só que o aceitável, a gente trabalha em média de 100 mA. Como assim, Rafa? Para que serve esse pulso de boot? Por que ele vai me ajudar a fazer um diagnóstico dando mais de 100, um exemplo? Muito isso. Acontece muito de qual fato? O cliente vem trocar a bateria, o cara vai lá e bota só na fonte, não tem consumo inicial, vou trocar a bateria. Não tem fuga e não tem curto, beleza, vou trocar a bateria. Só que, gente, a gente tem que entender que quando eu conecto a fonte na placa e não pressiono o botão power, eu tenho energia até na PMIC. As linhas pós-PMIC, linhas de NAND, 3V0, 0V9, 1V2 e tudo mais, linhas de CPU, estão todas cortadas ainda. A chave está aberta. Só vai fechar a chave, vai energizar o circuito quando eu pressionar o quê? O botão power. Se eu for numa linha, um exemplo, uma linha de NAND, de memória, nossa memória do aparelho, ir lá pegar um capacitor, passar um fio de jumper em cima dele, fechar um curto nele,
Se eu boto o aparelho na fonte, o que vai dar o consumo? 0. Ah, mas você fechou um curto. Sim, fechei um curto depois da PMIC. Linhas terciárias. Essas linhas ainda não estão o quê? Em atividade, ainda não tem comunicação lá com a fonte. Quando eu pressiono o botão Power, a PMIC fecha a chave e aí sim, aquele curto volta para a minha fonte e vai me dar o quê? Um pulso alterado. Rafa, então você está me dizendo que quando eu só colocar a placa na fonte, me dá 0, curto e fuga em linhas primárias eu praticamente não tenho. Perfeito. Mas se eu pressiono o botão Power e a fonte já arma para 500, 600, você tem uma falha. Alguma malha pós-PMIC, linhas de saída do Power Manager, uma delas está te gerando um curto, uma fuga, dependendo do tipo de consumo que vai te gerar na fonte. Então, por isso que é interessante a gente entender o consumo inicial e o consumo depois de pressionar o botão Power. Sabe o que vai acontecer? Vocês vão pegar muito de o cliente vir trocar a bateria. E você vai lá, hoje, graças a Deus, a gente tem o quê? Uma opção de saúde. Se você pega lá a saúde da bateria está com 93%, você já começa a desconfiar de uma troca de bateria. Se não, mas está com 93%. Não garante que ela está 100%. Por quê? Porque a gente tem equipamentos no mercado que fazem o quê? Que zeram os ciclos, entre aspas, né? Mas as células da bateria continuam ruins ainda. Então, não resolve nada. Só aumenta a saúde, mas a bateria ainda fica uma bosta. Essa aqui é a realidade. O que eu vou ter que fazer? O que vai me ajudar esse pulso de boot? Quando eu pressionar o pulso de boot, dar o botão Power, gente, lembre-se de uma coisa, eu vou estar com todos os periféricos na placa. Todos. Tela, câmera, dock de carga, tudo. Eu só tirei a bateria, botei aquele cabinho para ligar na fonte e pressionei o botão Power. Olhei para a fonte. 300 mAh. Alto. O Rafa me falou que o aceitável é até 100, mas normalmente um iPhone bom, 50, 60, 70, 80. Então não adianta eu trocar essa bateria para o meu cliente. Lógico que não. Esse aparelho tem um consumo elevado. O que eu vou fazer? Qual que é a nossa primeira regrinha básica? Eliminar a hipótese de ser periférico. A gente sabe, um periférico hoje ele pode barrar a instalação do iPhone. Quem que nunca pegou um flex numa câmera frontal travado na logo? Né? Os iPhone X com auricular dando 4013 se passar software. É só tirar o conector, ele vai ligar o iPhone. Né? A gente sabe que os periféricos têm interferência total no funcionamento da nossa placa. Por quê? Porque eles são conectados à nossa placa. Existem barramentos que gerenciam os periféricos. Então, um periférico com problema pode gerar um efeito cascata, passar essa falha para a placa, certo? Então, o que eu faço quando eu tenho um pulso de boot alterado? Eu vou eliminar todos os periféricos. Tirei tudo. Fui lá, liguei na fonte de novo. Deu 80. Opa! Com todos os periféricos ele deu 300. Sem os periféricos me deu 80. É problema na placa? Não. Era um periférico que estava alterando o pulso de boot. Rafa, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Uma placa normal, com todos os periféricos conectados, o pulso de boot tem que dar abaixo de 100 ainda? Sim. Com ou sem periférico tem que dar abaixo de 100. Por isso que a gente já começa a entender. Quando o cara vir trocar a bateria para mim, eu vou medir o consumo. Vou verificar esse consumo, principalmente o pulso de boot. O que eu vou fazer agora para saber qual periférico é? Conecta um pulso de boot, não é esse. Conecta outro pulso de boot, não é esse. E é o primeiro segundo. Não começa a entrar numa paranoia de apertar o botão power e ficar olhando. Deu 400 agora, deu 500. Deu um pair. Gente, a placa iniciando, né? Ela vai ter um consumo. Às vezes o cara começa, é normal, eu falo isso porque é normal, já tive, às vezes o aluno, o cara tá explicando, o cara tá no celular. Tá lá, porra, no celular, legal, não sei o que, curso aqui no Rafa Chipset. E eu explicando, filha da puta lá no Instagram dele lá, né? Aí depois no curso fala, como é que é o pulso de boot mesmo? É, né? Agora é o pulso de boot, né? O 6S é normal fazer isso, né? O 6S é do 6S. É do 6S. Isso, o 6S faz isso. Não dá o pulso de boot, ele já liga. Já liga, exatamente. O 6S é normal fazer isso, certo? Então, quando a gente entende o processo de consumo, eu vou testar o pulso de boot, deu 300, vou colocando um por um. Lembrando, mais uma vez, é o primeiro segundo. Olhou na fonte, bateu, abaixo de 100, ok. Se já ligou em 200, 300, já tem uma falha. E lógico, depois vai começar o processo de bootstrapping, que é o processo de energização e verificação do aparelho. Vai ligar tudo, vai energizar a câmera, vai energizar tudo que tem para energizar, vai fazer um check-up e vai ligar. Vocês podem notar, quando o iPhone liga, a hora que ele vai sair da maçã, o que a fonte faz? Vai lá em cima e depois ela cai. Ali você sabe que o iPhone vai ligar. Dá 2, 3 segundos, já está na tela da frente da senha, né? Foi a hora que ele fez o processo de energização de tudo. Então, isso é fundamental vocês testarem. O pulso de boot, gente,
Se vocês aplicarem isso na bancada de vocês, vocês vão ver que não vai ter, ou não é que não vai ter, né? Mas vai diminuir muito aquele cliente que fala, depois que você fez isso, a bateria não dura, depois que você fez aquilo, meu iPhone está diferente. Entenda o consumo dos iPhones, certo? Bom, próximo passo, o consumo em stand-by, que isso também tem a ver com o pulso de boot. Por que eu falo disso? Porque um pulso de boot alterado, você vai ter um stand-by alterado, certo? Só que o contrário não se aplica. Como assim? Eu posso ter um pulso de boot bom, mas um stand-by alterado. Ali eu coloquei, em média, que um stand-by, ele pode demorar até, em média, 2 minutos. Depende do quê? Dos aplicativos que o cliente tem no aparelho. Rede, Wi-Fi sendo conectada, aplicativos com notificações. Então, tudo isso deve ser analisado. Feche todos os aplicativos e deixe o aparelho em descanso. O aparelho, né, a tendência é sempre chegar a 0. Só que o aceitável é até 50 mAh para a gente ter um consumo de bateria bacana. Se você já tem um consumo de 200, 300, 400 com ele em stand-by, você já tem uma falha. Vai ter que verificar, vai ter que analisar, vai ter que ver se pode ser o quê? Periférico, que pode ser periférico, é muito comum ser periférico, e analisar. Voltando sobre o pulso de boot, a gente tem o nosso querido e amigo Tristar, né? Que ele tem uma ramificação de 3V0, que essa linha dá muito problema, de que altera o pulso de boot. Essa linha de 3V0, que sai do nosso Power Manager, ela é distribuída por várias ramificações. O sensor de proximidade recebe 3V0, a nossa NAND recebe 3V0, o nosso Tristar recebe 3V0. São vários setores da placa que recebem essa ramificação de 3 volts. Então a gente tem que entender que muitas vezes um pulso de boot alterado, quando eu tirar todos os periféricos, ele continuar com isso, pode me levar ao Tristar ou alguma ramificação de 3V0. Principalmente também, né, quando o iPhone não liga com um pulso de boot aí 300, 400, 500, dependendo do iPhone, pode ser a nossa malha de NAND. Só que sabemos que todo consumo elevado vai gerar o quê? Calor. Né? O efeito Joule aí, vai esquentar uma região. E aí eu vou com breu, com câmera térmica, fazer um mapeamento e identificar aonde está o curto ou a fuga na região. Certo? Bom, então, gente, praticamente era isso que eu tinha para passar para vocês aqui, mas antes de eu encerrar minha apresentação, né, mais uma vez eu queria agradecer a presença de todos vocês, né, a presença principalmente nesse lugar aqui de Deus, né? Sempre gosto de falar disso, porque sem Ele nada disso seria possível. A gente teve uma fatalidade agora dias atrás, ontem, eu acho, da nossa cantora do Brasil, Maria Mendonça, e aí a gente vê que a vida, cara, é um sopro, né? É rápido, então que a gente faça as coisas que a gente ame, que a gente goste, abrace as pessoas, diz eu te amo, não tem problema nenhum, cara. Muito pelo contrário, a gente trabalha todos por um porquê. Né? Todo mundo aqui trabalha por um porquê, ninguém trabalha por trabalhar. Todo mundo trabalha porque quer conquistar alguma coisa. Todo mundo trabalha porque quer oferecer alguma coisa. Todo mundo trabalha para servir. Né? Porque se a gente não consegue servir o próximo, realmente a gente não serve para nada. Essa aqui é a verdade, essa aqui é a realidade. Então que possamos a nossa área unir, ter essa energia de união, não querer o mal do próximo. Não precisamos disso. A gente não precisa falar mal do serviço do concorrente para a gente engrandecer. Fizemos pelo nosso próprio mérito, né, pela nossa própria honra e pela nossa própria honestidade. Tenho certeza que se a gente seguir a linha do bem, de ajudar, de fazer o certo e ser honesto, as coisas tendem a ser. E para você que está iniciando, para você que já tem mais tempo no ramo, eu quero falar uma coisa que existe, uma palavrinha que todo mundo já pensou, e às vezes a desistência. Né, em desistir em determinado dia, que aconteceu uma certa coisa, você fala, não quero mais isso para mim. Né? Gente, essa sensação ela é normal. Acontece com todo mundo. Todo mundo já pensou um dia em desistir de alguma coisa. Ela faz parte do ser humano. Só que quando você quer alguma coisa, você tem que passar por cima disso. Você tem que saber, eu consigo, eu posso. Basta eu trabalhar. E eu tenho certeza, gente, que assim como eu, se eu conseguir sair da minha zona de conforto, onde eu estava, na minha cidade, né, para hoje conseguir passar conhecimento aos meus alunos e a outras pessoas, eu acho que o foco, determinação e disciplina, ela é fundamental para tudo. Né? Ligando sempre a linha do bem, a gente chega até lá. E não queria deixar de parabenizar e de agradecer um professor que foi muito essencial na minha carreira profissional. Muito. Era um cara onde eu verificava, conversava e sempre me espelhei.
né, nele desde quando eu comecei no segmento. James, da Telecélula, cara, foi o cara que me chamava de filho dele quando eu comecei também. Obrigado. Eu acho que a gente tem que ter gratidão a essas pessoas que nos dão, né, uma esperança, nos dão uma oportunidade. Foi meu primeiro treinamento, quando eu comecei, foi com o James, né, e isso me deixa muito feliz, né, em poder hoje estar compartilhando um palco também com ele aqui. Por isso que eu falo para vocês, né, sonhar grande, gente, sonhar pequeno, é o mesmo trabalho. Então, que sonhamos grandes, porque a gente também tem grandes histórias de superação. O nosso amigo Cristiano, gente. Né? O Cristiano, cara, eu lembro do tempo dos vídeos dele, quando eu comecei, pô, regatinha, tudo magrelinho lá, falando. Mulher dele filmando, filma mal pra cacete. Né? Mas, porra, olha o que se tornou hoje. Né? Olha o que um grande homem, né? Olha o que o Deus faz pelo homem, quando ele quer. Quando ele aproveita a oportunidade e trabalha duro. Né? Então, eu me sinto realmente muito grato por tudo, gente, por tudo que tem acontecido na minha vida, pelas pessoas que têm se aproximado. Eu acredito que as coisas tendem a só fluir. Não só para mim, mas para todos nós. Que nós conseguimos prosperar e conseguimos, num próximo evento aí, todo mundo chegar aqui de BMW, de helicóptero, né? Mostrar que técnico de celular consegue também chegar onde ele quer. Com foco, fé e disciplina a gente chega lá. Galera, muito obrigado. Obrigado. Obrigado.